Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Katamataion, o primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Katamarkon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Katalukan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem, e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ok? Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros. Essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? Quem? As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África. A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz: porque quando o povo descobrir a palavra... Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. O que o povo precisa descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas. Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos. Nos primeiros séculos da igreja, havia os gnósticos, que queriam introduzir muito mais do que esses 27 livros. Queriam colocar, por exemplo, qual é o grande trunfo do Dan Brown no seu Código da Vinci? É que ele está escandalizando as pessoas. Porque, imagina, havia outros evangelhos. Havia o evangelho de Maria Madalena. E a Igreja Católica jogou fora. Vejam, sim, e daí? Nós católicos sabemos disso há 2000 anos. É evidente que havia muito mais evangelhos do que esses 4 que estão aqui. Havia o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, os evangelhos da infância. Havia o evangelho caroprocraciano de São Marcos. Havia tantos outros evangelhos. Outras epístolas, como a epístola de Barnabé, outros atos dos apóstolos. Não é? E não entraram na Bíblia. Mas não entraram na Bíblia por quê? Os gnósticos, eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia. Eles queriam colocar lá o evangelho de Maria Madalena, que fala que Jesus beijou Maria Madalena, que Maria Madalena era a discípula amada de Jesus, etc, etc. A igreja não aceitou esse evangelho como sendo canônico. Ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus. E enquanto os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, né? Como os marcionitas, que seguiam o herege Marcião, que queriam tirar. Eles queriam, não era 4 evangelhos, eles só aceitavam o evangelho de Lucas. E ainda com censuras, ainda tiravam uns pedaços de Lucas. Aceitavam só as cartas de São Paulo e o resto jogaram fora. Antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo, vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida, não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não é? Foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a
primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito, 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Pois nele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti. Isso é tradição. O que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar. A saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda. Só tinha sido escrito a carta, as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios. Basta. Os Evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. E é interessante que São Paulo então cita as Escrituras como sendo as Escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento, e diz assim: Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as Escrituras. Você não encontra nada de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento, como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma chave espiritual. Mas isso é só uma pequena dica para você.